Bom dia, a gente está aqui ao vivo com a Bruniele, que é candidata a vice-prefeita em Bom Jesus do Norte, do lado do Espírito Santo. Essa é a segunda entrevista que está sendo feita com esses candidatos, porque nós eleitores, nós precisamos conhecer quem vai assumir o governo numa eventual situação. Então hoje você, eleitor, você que acompanha a revista O Empresário, vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais a Bruniele, saber o potencial dela e daí tirar as suas conclusões. Bruniele, é um prazer que a revista O Empresário tem hoje de estar te recebendo aqui na nossa revista. Eu gostaria muito de agradecer esse convite. É um espaço democrático, um espaço onde a gente tem liberdade para falar dos nossos projetos, das nossas ideias, mostrar para que a gente veio mesmo. Isso é de importância. Acredito que todos os candidatos deveriam passar por esse processo, porque a população ela precisa nos conhecer. Então eu agradeço a vocês, a toda a equipe que aqui está, por essa oportunidade de nos deixar falar, de nos fazer ser ouvido. Sinta-se à vontade, a casa é sua, pode ficar tranquila. Já estou, agora estou começando a ficar. Bruniele, a gente começa dizendo o básico, né? Ninguém sabe o dia de amanhã. Então, se de repente, por um acaso, você for obrigada a assumir um cargo público, você se sente pronta? Com certeza. A administração pública, ela é baseada em trabalho em conjunto. Ninguém trabalha sozinho. O administrador que tenta fazer uma gestão pública sozinha, ele comete um erro muito grande. Então a solução é trazer para dentro do sistema pessoas capacitadas. Ter uma equipe capacitada é de suma importância para uma boa gestão. Então eu não vou trabalhar sozinho. Claro que nesse decorrer desse processo, desde o dia em que eu soube que eu poderia ter essa condição de vice-prefeita, de cargo de vice-prefeita, eu venho me capacitando, fazendo cursos, estudando, buscando informações que eu acho que todos os candidatos têm que fazer isso. Eu passei por um processo há um pouco atrás de conselheiro tutelar, onde eu tinha que estudar, fazer prova, eu tive que me capacitar. Então esse processo é muito importante. Isso já vem das minhas condutas quando eu assumo qualquer responsabilidade. A primeira coisa que eu faço é me capacitar, é buscar o conhecimento. Eu ainda estou em processo de aprendizado, não vou parar porque o conhecimento é ilimitado. A gente tem que estar sempre buscando conhecimento. A gente tem que estar rodeado de pessoas que têm conhecimentos, que detêm conhecimentos também, porque assim funciona mais fácil o serviço, as burocracias, elas ficam mais seguras, Então, trabalhar, eu sinto muito preparada para essa função, que é uma função coletiva. Então, trabalhar com uma equipe ali que tenha ali as funções, que sejam capacitados, ajuda na administração, porque um prefeito, um governante, ele não governa sozinho. Como foi o processo para chegar até o seu nome? Houve algum tipo de resistência? Foi um processo de indicações? Como funcionou isso? É uma historinha, tá? Senta que lá vem a história. Então, começou assim, lá para abril mais ou menos, o Baldo ele expressou, através de algumas pessoas, o interesse em levantar representantes que fossem conectados com a realidade do povo, que tivesse uma vivência mais humilde, que fosse o oposto da situação que ele é. Uma pessoa mais adulta, mais madura, ele queria um jovem, ele queria de preferência uma mulher. Então ele expressou esse sentimento para várias pessoas. E engraçado que naquele momento eu comecei a sair nas ruas normais, e algumas pessoas paravam e falavam assim: você quer a vice do Baldo? E eu sem entender nada. Você vai vir como vice do Baldo? Gente, mas eu não estou sabendo de nada, várias pessoas me perguntando. E eu fui para casa, Isso aconteceu no decorrer de alguns dias, lá em abril. E quando foi logo assim que começou o isolamento social voluntário por conta do novo coronavírus. Eu passei a ficar mais tempo em casa, logo eu tinha mais tempo, eu comecei a estudar. Falei assim, opa, vou aproveitar, não sei o que esse povo está falando, mas é uma temática interessante de se analisar. Eu nunca participei de um processo eleitoral, mas eu sempre fiz serviços voltados para a sociedade. Então eu falei assim, está na hora de eu acordar e começar a procurar sobre esse processo.
Daí comecei a estudar, comecei a me interessar pelo tema, comecei a fazer alguns cursos, faço até hoje, não vou parar, e comecei a entender a importância da política na vida das pessoas, o quanto realmente a política impacta a vida das pessoas, das famílias. E eu vi que a minha militância, ela deveria ir além. E foi aí que eu comecei a falar, não, eu não posso sair mais desse mundo, eu preciso estar ali, porque aquele momento, será através da política que eu vou conseguir trabalhar mais as famílias, mais as pessoas. E daí o Baldo, quando começou, né, a flexibilização, que a gente começou a voltar à nossa vida normal, o Baldo me chamou para uma conversa. Ele me explicou esse desejo de levantar novos representantes que tivessem a juventude, que ele teria, né, a experiência, a gente teria a nova oxigenação, porque a política, eu não acredito numa política nova, eu acredito numa forma diferente de analisar a política, de se fazer a política. Porque a nossa política hoje ela é reflexo das gerações antigas, né, passadas. Então, o Baldo me conversou comigo, me explicou esse projeto dele, e eu achei muito interessante, porque é um projeto que combina comigo. É um projeto muito comunicativo, e eu gosto da comunicação, de trabalhar essa comunicação. E daí comecei a participar dos grupos, né, dos partidários, para poder ver quem seria candidato. Haviam outros nomes para ser candidato a prefeito. O grupo ele foi ali conhecendo cada candidato, cada discurso, cada projeto, e chegou um momento que o grupo entendeu que eu seria esse representante para as eleições de 2020. Certo. Considerando que o vice-prefeito, no seu caso vice-prefeita, vai ser o braço direito do prefeito e que o seu papel vai ser somar esforços, o que vai te credenciar para assumir esse posto no próximo período? Olha, a gente vive num país democrático, então a democracia só por ser democrático ele já me credencia a participar desse espaço. Então é muito interessante a gente entender que a democracia é importante por isso, porque ela te permite participar de todos os espaços da sociedade. Só que a política não é lugar para pessoas vazias. Então, essa questão de eu estar sempre buscando conhecimento, sendo muito curiosa, sempre buscando me capacitar, ela me credencia ainda mais para ocupar esses espaços. Eu sou uma pessoa que busca sempre a empatia. Eu passei por um processo de vida complicado, né? Como eu disse em um vídeo que eu fiz, Quem Essa Neguinha Pensa Que É, eu falei que eu vivi tudo que um povo pobre sofre. Então, eu conheço de perto a realidade do nosso povo e a gente precisa de representantes que vivam a nossa realidade. Se a gente olhar a política de alguns anos atrás, a gente só tinha homens brancos, homens poderosos no poder. E hoje não, a gente consegue ver essa oxigenação, essas pessoas, esses espaços de voz sendo ocupados por pessoas diferentes, porque a política precisa dessa pluralidade, precisa desse vários pensar diferentes para se fazer uma boa política. Então, eu me sinto credenciada nesse sentido, de que eu tenho um trabalho social, eu gosto de gente, eu gosto de estar perto das pessoas e eu sempre busco o conhecimento, que é de suma importância para qualquer papel dentro da política. Dentro de um novo governo, qual seria a sua participação? Você se vê à frente de algum tipo de secretaria? Não. O vice-prefeito, ele já é um agente público. Então, principalmente nesse momento de crise, a gente não tem condições de ocupar um cargo, já que a gente já tem um. Então, é contra a minha concepção de pensamento ocupar qualquer cargo que não seja o de vice-prefeito. Eu tenho observado, né, eu não posso falar por todos, mas eu tenho observado que os vice-prefeitos de Bom Jesus Norte, talvez eu esteja até tendo uma visão além daquilo que existe. Eu não posso falar por todos, porque eu não conheci todos. Mas a gente tem notado um desânimo quanto ao cargo de vice-prefeito. Os nossos vice-prefeitos, em sua maioria, eles simplesmente estão deixando a desejar, no sentido de não fazer dentro do que pode ser feito. Nós temos que entender que o vice-prefeito, ele é eleito pelo voto direto e ele recebe uma remuneração para isso. Logo, eu tenho que dar satisfação à população, eu tenho que trabalhar, independente da situação que eu esteja. Então, assim, eu quero trabalhar dentro das comunidades. Eu conversando com a vice-governadora Jaqueline Moraes, eu achei muito interessante um projeto que ela teve enquanto vereadora. Ela me falou que tinha um gabinete itinerante. E eu achei demais, porque eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto dessa comunicação, eu gosto de conversar. E daí eu
pensei, eu quero trabalhar dessa forma. Eu quero ir dentro dos bairros, eu quero conhecer os bairros, eu quero conhecer de perto as pessoas, conhecer de perto as demandas. Eu quero ser essa ponte, sabe, de comunicação entre a população e o prefeito, que eu acho que diminui muita burocracia. Então eu quero estar dentro dos bairros, conhecendo as pessoas, conhecendo as demandas, porque, na verdade, quem tem que dizer o que tem que ser feito é a população. Então, trabalhar ali dentro dos bairros, eu quero trabalhar dentro dos comércios, entender como incentivar o comércio de Bom Jesus. Então, eu preciso trabalhar ali com eles. Eu quero conversar muito com os funcionários públicos, entender como que é feita a função, como que é feito o atendimento, porque o funcionário público é o mais próximo que a gente tem da população. Então a gente tem que analisar esse sistema também e fazer um mapeamento disso tudo, fazer como passando um pente fino mesmo, dentro dos bairros, dentro dos órgãos públicos, dentro do comércio, trabalhar bem dentro mesmo, para a gente conseguir entender como que funciona esse sistema e quais são as maneiras de ajustar isso para um melhor entendimento para todos, para uma melhor vivência para todas. Né? Então eu quero ser uma vice-prefeita muito ativa. Eu costumo brincar não, né? Eu costumo dizer que a palavra da Bíblia, ela diz, frio ou quente, morno o Senhor vomitará. Então a gente não pode ser hipócrita, enquanto vice-prefeito, enquanto cargo público, de deixar de fazer por não ter espaço, por não ter condições. Isso não pode acontecer, a gente tem que fazer, porque a população, ela precisa do nosso serviço. A população precisa de pessoas fortes ali dentro, pessoas que lutem por ela. Se você não tem condições de lutar, fique em casa, né? Porque você vai ter que ser servido, você não pode servir. E o serviço da política, né? o cargo político, ele tem que ser voltado para pessoas fortes. E eu acredito que nós, mulheres, nós temos esse espaço. A gente pensa muito para fazer, a gente pensa muito antes de fazer, a gente tem esse olhar voltado para o próximo, de ouvir, porque geralmente nós somos criados para cuidar, né, da casa, dos filhos, então isso já socialmente é natural para a gente. Então precisamos desse espaço ocupado por mulheres que tenham conteúdos, né? A gente não vai votar em qualquer mulher pelo simples fato de ser mulher. A gente vai votar nela porque ela tem conteúdo, porque ela tem uma vivência, porque ela tem uma história e porque ela tem vontade de mudar. Então eu quero ser uma vice-prefeita ativa, principalmente fora da prefeitura. Emergencialmente, o que você acha que precisa acontecer na Prefeitura de Bom Jesus do Norte? Olha, a gente está vindo de uma enchente, né, que causou muitos danos físicos, morais. Eu falo assim, questão da gente, né, precisar de ajuda e não ser ajudado, a gente precisar correr para poder. Então acaba mexendo com a nossa moral, com a nossa integridade enquanto ser humano. Veio uma situação de saúde, né, dentro da enchente a gente tem esse problema de saúde, a gente tem a perda material. Nós estamos vindo de um coronavírus que ainda estamos passando, desse novo coronavírus, que também tem uma perda material, onde se fala de empregos, tem a questão da saúde mental e física, e a gente agora está vindo também um processo de crise econômica, né? Nós estamos passando por um processo onde o preço do alimento da cesta básica, o arroz, por exemplo, o óleo, ele está, é ouro, né? Quem consome esse produto geralmente são as classes mais pobres, que precisam do arroz porque é mais farto na mesa ali, porque atende os seus filhos. Então a gente está passando por um período muito complicado. Eu acho que o serviço da assistência social, ela deveria ser menos burocrático, principalmente nesse período. Claro que dentro das legalidades, buscar ali diminuir essas burocracias. Por que eu falo do serviço social? Porque ele engloba todas as áreas. Ele engloba a saúde, a educação. Então ali, trabalhar, pensar numa estratégia onde o serviço social ele seja menos burocrático. Eu vou dar um exemplo, eu nunca participei, mas são pessoas que a gente convive, que a gente escuta conversando, né, e escuta essas reclamações. Por exemplo, hoje para você pegar uma cesta básica, você tem que ir no CRAS, fazer um cadastro ou pegar um documento, não sei ao certo, depois você tem que ir até assistência social. Se você conhece Bom Jesus, você sabe que é uma distância bem considerável. E depois você volta até o CRAS para poder pegar a cesta básica, se for por direito, se eles entenderem que for por direito seu. Então essa demanda ela é muito complicada, porque quem está ali na fila para pegar uma cesta básica, ela não está ali porque ela quer, ela está ali porque ela precisa. A gente enfrentar uma fila para pegar uma cesta básica não é a maior felicidade que a gente tem no mundo, porque a gente não está ali porque a gente quer, a gente está ali porque a gente precisa. Então, passar por esse procedimento, além de ser constrangedor, é cansativo.
Porque muitas vezes é idoso, muitas vezes é uma pessoa um deficiente. E a prefeitura, ela tem mecanismo para poder diminuir essa burocracia. De repente, o assistente social ir na sua casa, fazer a triagem ali, que eu acho que é o mais justo, porque você não pode olhar para uma pessoa e julgar se ela precisa de uma cesta básica ou não. O assistente social deveria ter a casa, se for dentro da legalidade, é claro, fazer uma triagem ali, ver qual a sua necessidade, fazer essa triagem a cada 3 meses, porque tem famílias que nunca dependeram do Bolsa Família, porque tinham seus empregos e perderam seus empregos agora. Então essas famílias também precisam. Às vezes você olha a casa dela, está bem estruturada, porque ela vem de um processo de vida onde ela sempre trabalhou, sempre deu tudo certo no sentido de emprego. E chegou nesse momento, ela perdeu esse emprego. Então ela precisa também de ser assistida. Então eu acho que trabalhar esses recursos, diminuir essas burocracias, eu estou falando de uma área, né? Porque a gente também não pode se estender aqui a várias áreas, porque a gente tem tempo. Mas diminuir essas burocracias, eu acho que agrada a população no sentido de se sentir mais cuidado, mais protegido e também diminuir o sofrimento. Porque até onde eu sei, se eu sou a cadastrada, eu não posso pedir meu filho, se eu tivesse, para poder buscar a cesta básica. Mas se eu estiver trabalhando, como é que eu faço? Sendo que tem um horário de atendimento. Então, é analisar esses pequenos detalhes para poder melhorar a nossa sociedade. Do seu ponto de vista, o que pode ser feito nesse momento, que é um momento de crise, para começar a alavancar o comércio local? Olha, o comércio de Bom Jesus do Norte é um comércio que, se a gente observar, nós mesmos, pessoas comuns, a gente observa que ele é um comércio que o desenvolvimento dele é muito lento. Né? Há muitos anos, eu moro 31 anos em Bom Jesus do Norte, a gente sente o impacto de Bom Jesus do Norte para Bom Jesus do Itapuã. E a gente consegue analisar que o Espírito Santo, o imposto é mais barato, o aluguel de Bom Jesus do Norte é mais barato, e mesmo assim o incentivo para aquele comércio ele não é feito. E a gente teve 3 dias de visitas no comércio durante a campanha eleitoral. Foi onde eu pude conhecer mais a fundo os comerciantes. E uma das maiores reclamações que foi passado para a gente foi a questão daquela rua, acho que Carlos Xavier, né? Carlos Xavier, aquela rua principal ali, que é onde se localiza o maior número de comerciantes. Aquela rua, houve-se uma alteração na rota de carros, ali virou mão única. A princípio, os comerciantes me informou que aquilo ali seria um teste. Só que foi um teste que não deu certo. Eu não sou contra a fazer esse tipo de teste, porque provavelmente é para desenvolver outras áreas do comércio. Só que a gente não pode sufocar aquele que já existe. Nós temos que valorizar e tentar, né, usar de estratégias para poder incentivar outras áreas a expandir o comércio. Então, os comerciantes, eles reclamaram muito dessa questão. E, sinceramente, não acho que deveria ser um projeto meu, porque até janeiro muita coisa pode acontecer. Eu acho, assim, peço encarecidamente que o gestor atual, ele escute esses comerciantes e analise essa situação, porque é uma situação de urgência. Hoje o comércio é a maior fonte de emprego em Bom Jesus. Ele é maior do que a própria prefeitura, que deve ser a segunda ou a terceira em comparação ao Policrom. Então, assim, eu não quero nem que esses projetos sejam um projeto meu. Eu peço aqui, né, nesse espaço que vocês têm me dado, de o atual gestor analisar essa situação, de que o comércio está sendo sufocado por conta dessa mudança de sentido na rua, no trânsito. Então, analisar, ver se valeu a pena realmente, pelo que parece não valeu a pena, e voltar para a mão dupla, porque assim as pessoas continuariam a transitar por aquela área ali, né, e o comerciante conseguiria vender mais, logo ele poderia empregar mais. Tem uma segunda questão, não sei se eu estou falando muito, que eu acho muito interessante, que eu fui ouvida também dentro do comércio, que os bancos, eles são analisados para poder ficar estrategicamente em alguns municípios. Bom Jesus do Itapuã, logo eles entenderam que é mais interessante ficar aqui. O que um dos comerciantes me falou que eu achei muito interessante? Por que não criar caixas rápidos aqui em Bom Jesus? Colocar uns 2 pontos de caixa rápido em várias áreas ali, que as pessoas iriam receber, estariam ali no centro mesmo, já gastariam o dinheiro ali dentro e o dinheiro ficaria dentro do comércio mesmo. Então é um ponto interessante de ser analisado. Uma criação de um caixa rápido não é nada tão burocrático quanto a construção de um banco. E uma terceira questão que eu também julgo muito interessante é a prefeitura fazer, né, aí eu acredito que pode ser voltado para a Câmara dos Vereadores, fazer um projeto de lei que a gente tem que dar preferência a comprar no comércio de Bom Jesus. Todos os insumos
voltados para Bom Jesus, né, que vai ser usado dentro da prefeitura, dentro dos seus setores, ser comprado dentro do comércio, porque assim o dinheiro acaba circulando dentro da cidade mesmo. E incentivaria outros comerciantes a vir para Bom Jesus e os nossos comércios conseguiriam se desenvolver. Muito bom. Brunielli, a pergunta agora é meio capciosa, mas é importante, porque sempre se questiona muito a questão dos salários. Prefeitos, vereadores, os cargos comissionados. A pergunta é a seguinte: você acha justo o salário de um servidor municipal em comparação com os salários dos cargos de confiança, vereadores, até mesmo do prefeito e vice? É super injusto. Se você parar para pensar, o servidor público, em Bom Jesus do Norte, né, que a gente tá aqui falando, ele recebe em média um salário mínimo. Enquanto o prefeito recebe lá 10 mil reais, um vice-prefeito recebe quase 4 mil reais, um prefeito quase 4 mil reais, um secretário quase 4 mil reais. A gente tem que entender que uma prefeitura, ela funciona com todos os servidores conectados, né? É como se fosse uma rede. Então, um servidor bem remunerado, logo é uma população bem atendida, porque o servidor ele é o mais próximo que tem da população. A gente tem que levar em consideração também que cada cargo tem sua função e cada função tem sua responsabilidade. Eu consigo entender que o prefeito, a responsabilidade dele é muito grande, de administrar um município. Então, eu até entendo que o salário dele poderia até ser um pouco, né, um pouco mais elevado do que o salário de um funcionário, um servidor público. Só que, se a gente parar para pensar, é muito mais elevado, não é um pouco. É um salário contra 10 mil reais, é um salário contra 4 mil reais. Então, eu acho que tem que haver uma conversa, um diálogo, para se chegar a um consenso. Diminuir o salário do prefeito, do vereador, do vice, seria o interessante nesse momento para poder aumentar o salário dos servidores? Ou a nossa folha comporta esse aumento de salário? Eu acho que deve haver uma conversa, um diálogo para poder chegar a um consenso. O que não pode é o servidor continuar sendo desvalorizado. Eu tenho servidores públicos na minha família, eu tenho servidores no meu ciclo de amizade, e é o que eu te falei antes. Eu sou credenciada para esse cargo porque eu tenho a empatia, eu me coloco no lugar do outro. Eu entendo que trabalhar e receber um salário mínimo é muito difícil em tempos de hoje. Sempre foi muito difícil. Hoje, então, está mais difícil ainda. As prefeituras elas vão ter que começar a ser criativas, porque a crise tende a aumentar, de acordo com alguns especialistas, a crise tende a aumentar, então as prefeituras vão ter que ser criativas e se reinventar. De repente, o reinventar é analisar novamente os salários desses servidores nos cargos onde os salários são maiores. Então, eu acho muito injusto, acho sim que dá para tirar um consenso na questão de diminuir um pouco para poder servir melhor o servidor público, porque ele também é uma parte muito importante no processo dentro de uma prefeitura. A população, ele é o primeiro contato com a população, então ele é muito importante, é o que eu costumo dizer. Um servidor bem remunerado, né, valorizado, é uma população bem atendida, é uma população feliz. Vamos começar a falar de um possível próximo governo. Já houve algum tipo de conversa sobre quem vai compor o secretariado? Você acha que é possível já assumir cargos e compromissos não partidários antes da posse, ou isso vai ser meio que leiloado, negociado? Então, não existe essa conversa não. Até porque a gente tem que dar um passo de cada vez. A gente tem que focar em ganhar as eleições. Não adianta sentar agora e destrinchar cargos e perder tempo com isso, porque nesse momento a gente precisa focar em ganhar as eleições. A gente precisa focar em mostrar à população por que nós estamos onde estamos, por que nós queremos chegar onde nós vamos chegar, se Deus quiser. Mostrar à população qual o nosso trabalho, o que já foi feito, o que nós queremos realizar, quais os passos que nós queremos dar e quais nós queremos corrigir. Então, esse momento é da gente mostrar o nosso trabalho, mostrar o que já foi feito e mostrar o que precisa ser melhorado. Dito isso, eu acho que depois do dia 16, sim, a gente vai sentar, provavelmente vai descansar um pouco, né? E depois, naquele prazo antes da posse, sentar e analisar o contexto, porque dia 1º a gente tem que estar com já alguns nomes já encaminhados para a prefeitura começar a trabalhar. Não dá para também esperar dia 1º, aí a gente espera 5 dias, não.
antes da posse, mas depois das eleições. Eu acho que tem que ter uma conversa sim, analisar o contexto ali, ver quem tem capacitação para ocupar alguns cargos, fazer uma triagem sim, e no dia 1º a gente conversar com essas pessoas, porque de fato seremos empossados, conversar com essas pessoas, até porque a gente tem que buscar a capacitação delas. Não adianta também eu olhar para você e falar, meu companheiro, meu amigo, vem comigo, vamos trabalhar nesse setor que é muito importante. Você está capacitado para isso? Então a gente tem que ter essa conversa, tem que ter o currículo, né, da pessoa para poder saber se ela é capacitada para aquela área. Então isso demanda tempo. Fazer isso depois da posse demanda muito tempo. Eu acredito que antes da posse, depois da eleição, a gente tem que sentar sim e analisar quem ocupará cada cargo para poder diminuir essa demanda. Então, depois da eleição, nós vamos sentar sim, analisar, e antes da posse, prestar todos os esclarecimentos, analisar todos os currículos ali, né? Provavelmente pessoas devem mandar a sua capacitação para a gente analisar e tal, e depois da posse a gente ter já esse trabalho já organizado. Acho que é muito importante. Perfeito. Brunielli, no Brasil existe uma política, o costume das doações e dos financiamentos com interesse em pegar de volta com lucro adiante. Então é muito importante que as pessoas saibam e tenham a noção do que durante a campanha, pré-campanha, a campanha está sendo feita. Hoje, quem financia a campanha majoritária do seu partido, a sua e a do Ubaldo, em Bom Jesus do Norte? Então, a gente tem um fundo eleitoral, né, que é por lei permitido. O partido ele manda esse fundo para a gente poder usar em campanhas eleitorais. Essa questão da empresa, como é o meu primeiro momento na política eleitoral, a gente não tem uma empresa que esteja participando do nosso processo. Eu tenho observado, sim, principalmente fora de Bom Jesus, nas grandes cidades, pessoas que pedem doação, tem esse movimento agora de empresas doarem verbas, né, para essas pessoas gastarem nas eleições. Mas em Bom Jesus eu não acredito que seja uma realidade, tanto que não é a nossa realidade. Então a nossa demanda tem sido feita através do fundo eleitoral, que também é um fundo pequeno, não é um fundo que a gente consiga fazer tudo o que a gente quer, mas é um fundo que dá para trabalhar, porque a nossa campanha é pé no chão. O que a gente está gastando mesmo é sola de sapato, e gastando muito. A gente está trabalhando de forma popular mesmo, indo de casa em casa. Graças a Deus a gente está tendo uma aceitação muito boa. Dentro do nosso recurso, a gente tem feito um trabalho, né, de panfletagem, um trabalho de divulgação, dentro daqueles recursos que a gente tem ali, economizando o máximo que dá para poder fazer o melhor possível. E assim, a gente, dentro de Bom Jesus, nós estamos, o tostão, né, contra o milhão. Então nós somos o pé no chão, lutando contra aquele que tem muito recurso e que vai, né, usar esse recurso para poder vencer essas eleições. E a nossa vai ser assim, pé no chão, igual eu sou mesmo a vida toda. Trabalho com minhas redes sociais, todo mundo sabe quem eu sou, não preciso dizer que eu sou isso, sou aquilo. Há 3, 4 anos as pessoas me acompanham no Instagram, então eu mostro meu dia a dia e eu sou muito pé no chão, sou muito econômica, muito organizada, né? O que eu posso fazer, eu dou um jeitinho de fazer. Essa semana mesmo a gente doou nossa garagem para poder fazer o nosso comitê, meu marido junto com meu sobrinho estava pintando, né? E a gente está decorando lá, nós mesmos, para poder economizar esse fundo que é muito limitado. Então é uma campanha bem pé no chão mesmo. Ok. Se fala muito em relação à crise na classe política. A corrupção é tema nacional na mídia, envolvendo vereadores, deputados e prefeitos. O que dizer para o eleitor que hoje está sem esperança e que decidiu não votar? Olha, eu sou eleitora também, apesar de estar como candidata, eu sou eleitora. E eu sinto o mesmo que a população sente, esse desânimo da eleição. A gente tem visto tantos movimentos corruptos, a corrupção tem acabado com o Brasil, tem destruído, tem matado pessoas, porque a corrupção ela mata pessoas quando ela deixa de fazer funcionar bem o sistema de saúde, quando deixa de fazer funcionar bem o sistema social, entre outras áreas. Então a corrupção ela mata, de fato. Só que sentar e resmungar, chorar, só não vai adiantar. O que a gente tem que fazer é ocupar esses espaços. É fazer aquilo que a gente passa o ano todo reclamando.
é sair para a rua e trabalhar. Eu sei que nem todo mundo tem o perfil de colocar a cara na frente, de lutar. Então deixe que as pessoas certas façam isso por você e você apoia ela. Porque eu tenho um perfil de fortalecimento, de empoderamento, é o meu perfil pessoal. Mas eu conheço pessoas que o perfil dele é de lutar comigo. Bruno, pode contar comigo, me mandar uma mensagem de apoio, né, de me incentivar. Chorar, sentar e chorar não vai adiantar. O que a gente tem que fazer é ocupar esses espaços de voz. Eu andei muito desmotivada em relação à política eleitoral, mas eu nunca deixei que essa minha desmotivação me fizesse não votar. Porque o nosso voto é a arma mais importante. O que o eleitor tem que fazer? Analisar bem o contexto de cada candidato. Hoje nós temos 100 e poucos vereadores para ocupar 9 vagas. Eu não acredito que não exista 9 pessoas competentes para essa vaga ali dentro. É só o eleitor analisar bem e votar certo. Então, hoje nós temos 6 candidatos a prefeito. O eleitor tem uma vasta ali de análise para poder fazer de cada candidato. O que não pode é não observar, é não olhar quem está sendo candidato, qual o discurso daquele candidato, qual as propostas, se ele já passou pelo poder executivo, se o que ele fez, qual foi as demandas deles, qual foi os erros dele. Porque eu não acredito que ninguém é verdade absoluta, ninguém vai acertar 100%. Mas você tem que analisar o que pesou mais, né? Igual um casamento, você sempre pesa ali na balança o que é mais importante. Então, a gente anda desmotivado, sim, é natural, porque são muitas denúncias, mas a mídia, ela tem trago esse papel importante para a sociedade. Ela tem mostrado de fato o que está acontecendo. A mídia, ela serve como denunciante e também ela serve para mostrar aqueles candidatos que realmente vão fazer a diferença. Então, é só o eleitor analisar com calma. Eles têm aí uma média de 45 dias, 50 dias para começar a analisar todo o contexto de um político, toda a postura dele. Tem que analisar a vivência desse político também, procurar colocar pessoas ali dentro que são conectadas com a realidade do eleitor, porque, igual eu falei na fala atrás, às vezes a gente, há um tempo atrás, uns 10 anos, a gente só via homens brancos poderosos no poder. Hoje nós temos a oportunidade de mesclar, trazer ali aquela pessoa que já tem conhecimento e trazer aquela oxigenação, aquele político novo, junto, porque eu também não acredito nessa renovação de tudo, sabe? Quebrar sua casa e construir de novo. Não, eu acho que tem que fazer uma base sólida, foi construída em Bom Jesus, e daí a gente começar a trabalhar outras áreas. A gente já teve a experiência de que a renovação total não deu certo, então eu acho que esse projeto que o Baldo tem junto comigo, modéstia à parte, gente, a gente tem que falar naquilo que a gente acredita. Eu acho que é um projeto muito interessante, porque o Baldo, ele tem a experiência e eu tenho a vontade de trabalhar, eu tenho as novas ideias, eu tenho a empatia. Então, juntar isso aí é bem interessante para o momento que a gente vai viver, que é de crise. Infelizmente, nós vamos... essa campanha 2020 para 2021 não é para amadores. Precisa, sim, de gestores com experiência. Gestores que já trabalharam com uma demanda muito baixa, né, de recursos, eu digo. Então, a gente precisa também de gestores que tenham portas abertas. Né? A gente precisa do governador, a gente precisa do deputado, a gente precisa dessas portas para poder desenvolver Bom Jesus. Porque só os recursos municipais não dão conta dessa demanda. Então, a gente sente-se desmotivado, mas sentar e chorar não vai adiantar. O que tem que ser feito é analisar cada candidato, porque, igual eu te falei e repito, são 100 e poucos candidatos a vereadores. Eu acredito que 9, 10 ali tenham capacidade de ocupar a Câmara. Só depende da população, de não vender os votos, né, de não trocar os votos, porque isso, quem compra o seu voto, se ele for eleito, ele vai querer esse dinheiro de volta, mas ele vai querer com juros. Ele já começa de uma forma errada. Ele está corrompendo, ele está sendo corrompido. Ele vai trabalhar de uma forma corrompida lá dentro também. Então, analisar essas questões. Se ele vem comprar o meu voto, ele está tirando esse dinheiro dele. Mas se ele entrar, ele vai ter que tirar o meu dinheiro. E ele não vai tirar só o dinheiro que ele me deu, ele vai tirar com juros. Então, analisar essas questões que, para mudar, eu acho que tem que partir do candidato e da população. Todos nós temos responsabilidades nesse movimento. Então, a população tem a sua responsabilidade, nós, candidatos, temos a responsabilidade também.
quero agradecer a sua presença, dizer que é muito importante esse processo de transparência no qual você se apresenta, em que você deixa claro as suas credenciais para assumir o cargo, o seu pé no chão, enfim. É importante que a população tenha esse contato o máximo possível durante esses 45 dias aproximadamente de campanha. E aí agora eu gostaria de deixar o espaço aberto, caso teve alguma pergunta que não foi feita, ou você queira fazer agradecimentos, as suas considerações finais. Esse espaço agora é todo seu. Olha, eu quero agradecer muito esse espaço, que é um espaço democrático. Eu sou muito a favor da democracia, eu sou muito a favor da ocupação de espaço por pessoas de diferentes pensamentos. Sou muito a favor da comunicação, que é a forma que a gente tem de levar a nossa voz, né, e de ouvir a voz do próximo, seja ela a comunicação na fala, nos gestos. Então a gente observar as pessoas é muito importante. Então eu quero agradecer esse espaço da mídia, que tem trago para Bom Jesus um novo olhar, né, da política mesmo, voltado para a política mesmo. As pessoas de coragem, elas enfrentam esse desafio. Eu não tenho nada a esconder, eu tenho meu posicionamento político, eu tenho as minhas ideias, não sou dona da verdade, não sou perfeita, mas eu estou aqui para lutar por aqueles que precisam de fato. Eu passei por todas as situações que um pobre, né, que aquela pessoa mais humilde sofre. Eu falo pobre de verdade, pobre financeiramente falando. E então eu sei como diminuir muito desse sofrimento. Eu preciso de um espaço para poder trabalhar, eu preciso de uma oportunidade. Graças a Deus a aceitação popular tem sido muito grande, eu não esperava. A gente entra com um pouco de medo porque é um espaço de muita crítica, é um espaço de muitos insultos. Graças a Deus eu sou uma pessoa empoderada por natureza. Eu tenho esse empoderamento, mas às vezes a gente fica chateado com certas colocações porque as pessoas querem olhar o nosso físico, o nosso exterior. E na verdade nós temos muito conteúdo. Então, agradecer a vocês da mídia, né, que tem trazido pra gente essa possibilidade de fala, que é muito importante. Quero agradecer também à população por estar me aceitando. Quero agradecer à minha família e ao meu grupo de amigos, né, que tem me dado muito apoio, tem me dado muita força, porque é um momento muito difícil. É um momento que mexe muito com o nosso emocional, com o nosso psicológico, com as nossas lutas, com as nossas militâncias. E manter isso firme é muito complicado, não é fácil. Eu não vou falar para vocês que tem sido fácil para mim, porque não tem sido fácil. Mas, como eu disse em um vídeo, eu sou uma mulher negra, uma mulher forte, uma mulher que venceu, que saiu das estatísticas e que está preparada para esse desafio. Eu não vou fugir da luta, eu vou lutar da forma que eu tiver para lutar. E eu quero fazer pelas pessoas, porque quando eu precisei, eu tive pessoas que me estenderam a mão. E agora que eu tenho condições de ajudar outras pessoas, eu quero fazer. Então eu quero muito agradecer a Deus, a minha família, os meus amigos, a população em geral e principalmente a mídia, que tem feito um papel muito importante nesse nosso movimento democrático. Como a gente costuma dizer, a revista Empresário comprometida com a democracia e o espaço, a casa são sempre suas. Muito obrigada.